É isso mesmo. Só está presente o irmão Nenê, não é? É que responde com vida. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amados, é uma alegria, é um privilégio. Há irmãos nossos que não podem fazer, não têm esse privilégio. Amam o Senhor Jesus Cristo, mas os seus cultos devem ser ou têm sido feitos às escondidas. Não podem dar sinais de vida exterior. Então é um privilégio muito grande estarmos aqui, louvando o nosso Deus com os passos que as autoridades nos vão proporcionando. Vamos aproveitar. Vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitarmos a contaminação do Skype, do Zoom, mesmo quando podemos estar presentes. Temos que aproveitar todas as possibilidades, irmãos. Se é metade, vamos estar aqui metade. Se é um terço, vamos aproveitar um terço. Um dia, quando for 100%, também temos que estar aqui. Agora, temos que lutar contra o perigo de escolhermos o que queremos ver, quando, como, na cama, na cadeira, etc. Isso é confortável, mas também pode ser prejudicial. Então, vamos aproveitar esse momento porque, de facto, é uma alegria estarmos aqui. Então, saúdo a todos os irmãos presentes aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a todos graça e paz, não é? Que inunde os nossos corações, como também lá em casa, aqueles que nos seguem através dos meios, sim, se não puderam estar conosco aqui, então têm todo o direito de nos acompanharem à distância. Mas é um privilégio estarmos aqui para louvarmos o nosso grande e soberano Deus. Portanto, vamos ouvir o prelúdio que será tocado e vamos estar em espírito de oração, agradecendo a presença de Deus aqui, como também a possibilidade que Ele nos dá de podermos estar aqui também. E preparando os nossos corações para, então, o culto que lhe queremos prestar. Então, vamos estar em espírito de oração enquanto ouvimos o prelúdio.
É verdade, o Senhor a quem nós adoramos está vivo. Nesses últimos domingos temos cantado muitos hinos que normalmente cantamos no mês de abril, não é? No Natal, na Páscoa. E para mim esse é o nosso erro. Há hinos que nós só cantamos no Natal. Até cantar esses hinos em abril, ou em maio, ou em agosto, soa um pouco estranho, não é? As pessoas dizem, esse é hino de Natal, não é? E não podia ser assim. Não é? Porque esses hinos falam sobre as grandes verdades. E também há outros hinos que nós cantamos mais no domingo da ressurreição, no tempo da Páscoa, e quando cantamos esses hinos, por exemplo, em dezembro, dizemos assim, esse é o hino da Páscoa. Pronto, então se é hino de Páscoa devia ser cantado praticamente todos os dias, né? Se fosse possível. Porque a mensagem da morte e da ressurreição é uma mensagem atual, diária, constante e que deve sempre marcar as nossas vidas. Eu aproveito esse momento para informar aos irmãos que a nossa irmã, vamos orar os nossos irmãos, casal Gabriela e Priscila, não podem estar connosco, estão em quarentena. Tiveram contato com alguém que acusou Covid positivo. Então, por prevenção... Não, suspeita, não é? Suspeição. João e Gabriel. Desculpem, já estava a falar do outro Gabriel. Então, tiveram contato, sim, com alguém que acusou Covid. Ok. Então, estão em quarentena, por isso, todo cuidado é pouco. Vamos lembrar os nossos irmãos também. Ainda bem que fui alertado. Então, é sempre um momento de cuidado e nós temos que ter esse cuidado também. Eticamente nos é exigido e também socialmente, quando suspeitamos de alguma coisa, ficamos distantes, não só por nós, mas sobretudo também pelos outros. Então, vamos orar para que nada de pior aconteça com os nossos irmãos. E também queria recordar aos irmãos de que hoje faz anos o nosso amado pastor Antônio dos Santos. Portanto, é aniversário, ele não está aqui conosco pelas limitações óbvias, mas podemos ligar, dar os parabéns também ao nosso querido irmão pastor. E também outros irmãos que estavam de férias, já regressaram, muitos irmãos nossos, também o nosso pastor está de volta, daqui a bocadinho terá uma palavra, já tínhamos saudades também, e é bom ver a família ir chegando, embora a conta-gotas, não é? Estando aqui presentes pelas condições, mas é sempre um prazer ter os irmãos aqui entre nós. Então, vamos ficar de pé, vamos fazer uma leitura bíblica, ou algumas leituras aqui, e assim continuaremos o nosso culto a Deus, louvando esse grande Deus que nos salvou e fazendo então essa leitura bíblica que será projetada. Mas antes eu queria orar com os irmãos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Obrigado pela tua graça, obrigado pela bênção da igreja, bênção da salvação que temos, bênção da vinda do Senhor Jesus Cristo e da sua obra em nosso favor. Nós pedimos ao Pai que a tua presença se faça sentir no nosso meio, que tudo o que será feito aqui, como já foi no primeiro culto, seja para a honra e glória do teu nome. Vem dirigir-nos, vem orientar-nos e vem tocar os nossos corações, ó Pai, e colocar em cada um dos corações a palavra e a mensagem que tu queres para cada um de nós esta manhã. Esta é a nossa oração de gratidão e de louvor, em nome de Jesus. Amém. Vamos então acompanhar a leitura como será projetada ali. Declarou-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Portanto, esta é a vontade de meu Pai, que todos aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa era a esperança de Paulo. Se Cristo viesse nos seus dias, então ele está a partir desse princípio, dizendo: aqueles que já morreram irão ressuscitar. Não é? E alguém podia perguntar: e aqueles que estiverem vivos na vinda?
Será que vão ter que morrer e depois ressuscitar? E Paulo diz, não, Deus vai operar um outro milagre. Haverá uma transformação e eles então terão corpos qualificados para viver a eternidade. É essa mensagem da esperança que nós queremos tributar ao nosso Deus como resposta dos nossos corações. Cristo já ressuscitou, aleluia! Essa é a palavra querida pelos judeus. Aleluia! Louvai ao Yahweh, ao grande Criador, ao Deus da aliança. É isso que nós queremos declarar esta manhã. Cristo já ressuscitou e nós respondemos com aleluia e dizemos que tudo foi consumado e a salvação já foi dada, está a ser dada a todos aqueles que reconhecem que precisam do Salvador. Então vamos cantar com alegria este hino tão vivo e tão cheio de ensinos também. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça. Gratos e nos entoar, aleluia, ao Senhor Jesus honrar, aleluia, foi a morte que deixar, aleluia, secadores para salvar, aleluia. Uma vez na cruz sofrer, aleluia. Uma vez por nós morrer, aleluia. Mas agora vive está, aleluia, e para sempre reinará, aleluia. Aleluia! Ele está vivo. Nós adoramos um Deus, um Senhor vivo. Passou pela morte, sim. Provou a morte, sim. Foi sepultado com certeza. Morreu mesmo, como diz Paulo, e de facto ele morreu. Mas a morte não teve a última palavra sobre ele. É essa a nossa esperança. E nós podemos cantar porque vivo está. O amanhã eu enfrento. Sim, vivo está. Não temerei. Pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena. E a única razão, de facto, pela qual a vida vale a pena ser vivida é que Cristo vivo está. Então, vamos cantar mais uma vez com todo o entusiasmo e que essas palavras, de facto, brotem dos nossos corações e sejam a expressão da certeza que nos invade o coração. Vamos cantar porque vivo está. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo
vale a pena. E a única razão é que Cristo está vivo e é Ele que dá sentido à vida. Amados, queria mais uma vez dizer que é bom estarmos aqui e louvar o nosso Deus com esses hinos maravilhosos que arrebatam os nossos corações e que nos fazem perder o medo da morte. Talvez o que nos amedronta um pouco a forma de morrer, não é? É isso que assusta seres humanos como nós. Mas não pode ser a morte, não pode ser. Venha em qualquer altura da nossa vida. Nós estamos prontos porque alguém nos prometeu que aqueles que nele creem, mesmo que morram, eles ainda irão continuar a viver. Este é o momento de saudação em que nós normalmente nos cumprimentamos. Não podemos fazê-lo tocando, mas queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que já não víamos e dizer um olá a cada um. Olá lá em casa também. Esta igreja ama todos aqueles que nos visitam. Podem sentar-se as nossas irmãs, a música também. Vou dar uma palavra ao pastor, dar boas-vindas primeiro e pedir para vir aqui. Já tínhamos saudades. Aqueles tiveram a reunião de segunda-feira. A nossa reunião dos líderes das famílias. Já puderam ver o pastor. Pastor, pode vir aqui, faz favor. Mas já tínhamos também saudades e queremos ter uma palavra, ouvir uma palavra do pastor, ouvir a voz do pastor. Bom, fomos ouvindo, não é, nas gravações, mas nunca é a mesma coisa, não é? Pastor, e depois também o pastor pode orar antes da nossa meditação esta manhã, mas tem a palavra. Bom dia, meus irmãos. É bom estar convosco. Eu já ouvi hoje um membro da igreja dizer assim: pastor, nem fiquei com saudades. E eu disse: é? Não, porque eu vi o pastor todos os dias. E eu disse: pois, olha, ainda bem, positivamente, irmãos, positivamente. Não é falta de ver fisicamente, mas pronto, ainda bem que aproveitou aquilo que tem sido feito e o objetivo é este, é que os irmãos possam estar a receber diariamente o alimento. Quero agradecer as vossas orações, foi um período de férias muito, muito bom. Esta semana já estivemos a trabalho na clínica, porque a clínica está cheia e é preciso trabalhar, mas foi muito bom ter este período, este descanso, e eu agradeço a Deus porque Ele também providenciou para a nossa igreja servos que podem transmitir a palavra, e os irmãos foram muito bem acompanhados, muito bem alimentados. Eu sei porque também assisti e acompanhei, e sei que foi muito bom este período. Nós queremos continuar a lembrar todos estes motivos de oração. Talvez quando transmiti ao pastor Samuel não fui claro. Quem está em isolamento profilático é o irmão João e a irmã Gabriela Almeida. Eles tiveram contato com um familiar que foi diagnosticado como positivo e, portanto, estão em casa e é por isso que não podem estar connosco hoje. Há aquela lista de irmãos que nós sabemos que estão em recuperação e, graças a Deus, nós vamos continuar a orar e a pedir a Deus por eles. Também pedimos aos irmãos que nos ajudem em oração. Nós temos uma jovem da nossa igreja que, por, enfim, responder de forma clara a respeito da sua fé nas redes sociais. As redes sociais hoje em dia permitem, não é, que nós possamos também colocar a nossa posição. Está a sofrer, digamos, ataques, bullying por parte de vários colegas, porque colocou a sua posição de forma clara. Infelizmente, irmãos, esta é a realidade que vivemos hoje. Quanto mais se fala em liberdade, menos liberdade temos de expressar a nossa fé. Então peço que orem, porque isto também se vence através da oração, nem sempre é através do argumento, porque estas pessoas não querem ouvir argumentos. Elas querem simplesmente atacar tudo aquilo que não seja a posição deles. Os irmãos têm ouvido, porque a mídia tem falado diariamente sobre esta polémica a respeito da disciplina da cidadania. Lembrar aos irmãos que nós não estamos contra, evidentemente, a ensinar a cidadania às nossas crianças. O problema é, dentro desta disciplina, há um pacote de ideologia de género que é a ideologia anticristã, contrária à família, contrária ao casamento, enfim, que é muito distante daquilo que é a nossa posição. E o que estamos a pedir e estamos a clamar é pura e simplesmente isto. Se querem ensinar ideologia no ensino público, o que é incorreto, mas se querem fazê-lo, então que haja liberdade. Assim como em outros momentos
e muitos de nós aqui já participamos por isto, havia disciplinas e nós podíamos optar por fazê-las ou não, porque era uma ideologia que estava a ser ensinado. O que nós não entendemos aceitável como cristãos é que o governo nos imponha uma ideologia e nos obrigue a colocar os nossos filhos a aprendê-la se ela é contrária àquilo que é o ensino da palavra de Deus. Os irmãos sabem que nós temos repetido aqui sistematicamente e insistentemente que nós devemos respeitar as autoridades, obedecer aquilo que nos colocam, ser cidadãos exemplares, pagarmos os nossos impostos e orarmos por aqueles que Deus coloca em posições de importância. É o que temos feito como igreja. Mas, o dia que a autoridade nos diz para fazer algo que é contrário ao ensinamento da palavra do Senhor, a Bíblia também nos diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Portanto, esta é a nossa posição. Não queremos de forma nenhuma confusão, mas há um limite até onde nós podemos ir. E aqui nós temos que ficar firmes. Queremos informar a todos os pais encarregados de educação da igreja que, se os irmãos desejarem, nós temos uma carta padrão, foi preparada por irmãos que são especialistas, são advogados, trabalham com a lei, com o direito. Esta carta é uma carta bem preparada do ponto de vista jurídico para que os irmãos possam usá-la, preenchendo a parte que diz respeito à identificação vossa e do vosso filho ou encarregado de educação. Se algum irmão quiser, pode-me pedir e eu faço chegar a si o modelo para poder apresentar esta carta à direção da escola onde o seu filho está, declarando que não quer que ele participe desta disciplina pelos motivos que estão lá elencados. Lembrando que isto é algo muito sério, irmãos, não pode ser feito de ânimo leve. E que esta batalha, entre aspas, ela se ganha em oração, irmãos. Nós não vamos confiar em meios legais ou jurídicos ou em nada disso. Nós confiamos no Senhor. Esta luta é uma luta santa, nós entendemos. Então vamos dobrar os joelhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por podermos estar na tua casa, te agradecemos pela alegria e o privilégio de podermos estar juntos fisicamente. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos teus servos que tu levantas e que nos transmitem aquilo que é a tua verdade. Nós queremos rogar nesta hora pela tua igreja, por cada um daqueles que está em necessidade, por cada um dos problemas. Pedimos, Senhor, por aqueles que estão em situação de desemprego, que tu possas providenciar os meios para o sustento. Pedimos pelos doentes, que tu possas levantá-los, Senhor, do seu leito e recuperá-los. Pedimos pelos irmãos que estão em isolamento, que lhes possas dar a paz, a tranquilidade necessária. Te agradecemos por aqueles que se alegram e festejam neste dia. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida que dás ao Pastor Santos, também ao João Paulo. Te agradecemos, Senhor, por este aniversário, que tu continues a sustentá-los e a mantê-los entre nós com saúde e com alegria. E nestes assuntos, Pai, em que o teu povo se vê confrontado com ensinamentos e ideologias contrários à tua palavra, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, dá-nos força, Senhor, e faz-nos justiça. Nós te rogamos, abre os nossos corações agora para ouvirmos e entendermos a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Eu vou convidar os irmãos a abrirem comigo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, uma das cidades mais influentes daquele tempo, em muitos aspectos, incluindo na glória que tinha em relação a si mesma, com a sua filosofia, os seus grandes mestres que gostavam de debates, uma cidade que concorria com Atenas em termos da exibição daqueles que eram inteligentes, os oradores maravilhosos que dominavam a retórica, a oratória e todas as técnicas de comunicação, que quando abriam as suas bocas arrebatavam massas. E Paulo chega àquela cidade e prega o Evangelho, escolhe pregar somente Cristo e este crucificado. Na misericórdia e graça de Deus, alguns não aceitaram, mas outros aceitaram, como sempre acontece, e formou-se ali uma igreja muito forte, ao ponto de Paulo dizer que nada faltava àquela igreja, todos os dons tinham sido dados àquela igreja. Mas também nós sabemos que era a igreja mais confusa, onde havia mais sinais de carnalidade do que em qualquer outra igreja que nós tenhamos conhecimento.
É curioso isso, como disse no domingo passado, que nas saudações Paulo não menciona o amor desses irmãos. É muito frequente Paulo escrever a outras igrejas e notar, ouvimos da vossa fé, do vosso amor uns para com os outros, e ele não faz aqui, nesta carta. Ele diz que eles têm todos os dons, foram abençoados com todos os dons, mas ele, na saudação, não faz questão de mencionar isso. Curiosamente, é exatamente nessa mesma carta que Paulo vai dedicar um trecho, que para nós é um capítulo inteiro, sobre o amor. Capítulo 13, não é? Ironia das coisas. É porque Paulo sabia que, apesar de não identificar isso naquela igreja, aquela igreja precisava de saber que tudo deve funcionar com base na motivação do amor. Então ele escreve o capítulo 13, que é o nosso capítulo por excelência, sobre a virtude do amor. E isso é muito interessante quando lemos a carta toda como um todo. E este capítulo 15 é considerado uma das cartas uma das partes mais sublimes do Novo Testamento sobre a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós já temos vindo a refletir sobre este texto e vimos que, apesar da ressurreição dominar este capítulo, o objetivo principal de Paulo não era somente falar sobre a ressurreição. Ele acaba por falar sobre a ressurreição como consequência. Porque se nós lermos o início deste capítulo, ele não começa logo com a ressurreição. Ele começa com o Evangelho. Ele queria ensinar àqueles irmãos o que é o Evangelho. Diante da confusão de vários mestres, de muitos ensinos, era preciso esclarecer o que é o Evangelho. E eu também disse aos irmãos que para o nosso tempo precisamos de responder às pessoas quando dissemos a nossa igreja é a Igreja Evangélica Batista, por que as nossas igrejas se chamam evangélicas? Nós precisamos, aliás, é uma curiosidade, por exemplo, na Guiné há quase que uma denominação que se chama Igreja Evangélica. E, aliás, eu já ouvi que no passado recente houve até conflitos, quando um outro grupo se formava e se denominava evangélica, e quando não fazia parte daquela denominação evangélica, era logo aí um problema, não é? Então a gente vai aproveitando, não é, também mostrar que todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo deviam ser evangélicas. São evangélicas, se não são, deviam ser. E o nome evangélico tem a ver com o Evangelho. Porque para nós o livro, a regra, a autoridade que nós temos em matéria de fé e de prática é a Bíblia. Então as nossas igrejas são orientadas pela palavra, não é? Dirigidas por Deus, mas orientadas pela palavra, pelo Evangelho principalmente, não é? Porque o Evangelho é que resume praticamente todo o ensino da Bíblia. E Paulo começa exatamente por dizer o que é o Evangelho. E nós já vimos as três partes principais, não é? Diríamos duas principais, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, mas ele vai colocar no meio a sepultura. Ele foi sepultado para cimentar a ideia e a verdade de que ele morreu mesmo. Ele esteve mesmo no mundo, vamos dizer assim, dos mortos, não é? Portanto, ele experimentou a morte, não ficou desmaiado, não sofreu, perdeu os sentidos, não foi um coma, um estado de coma ou qualquer outra experiência, como muitos já ensinaram. Mas ele morreu mesmo e ele ressuscitou. Só que Paulo queria reenfatizar esse último aspecto do Evangelho. Então ele vai dedicar um bom tempo e esse capítulo ajuda-nos, esclarece-nos sobre muitas verdades, muitas dúvidas que temos todos nós, que ali em Corinto as pessoas teriam e que nós também temos, não é? O que é isso da ressurreição? O que é que vai acontecer? O que é que a Bíblia chama de ressurreição de facto? Então a própria Bíblia já não diz que nós ressuscitamos com Cristo, o próprio Paulo não diz isso em outras cartas, que nós já ressuscitamos com Cristo. E como é que ele fala numa ressurreição futura? É porque a ressurreição futura é mesmo a corporal. E nós sabemos que no tempo de Paulo essa mensagem era um choque tremendo. Porque a alma era considerada pelos gregos, os gregos acreditavam na imortalidade da alma. A alma podia sobreviver. Só que havia um princípio que começou desde Platão, que foi dominando não só a mente grega, mas também a mente daquele mundo. É que a matéria, as coisas que são visíveis, palpáveis, o mundo físico, é o mundo inferior. O mundo superior e o mundo real é o mundo imaterial ou espiritual. Então, tudo que tem a ver com matéria, de certa forma, sofre de uma degradação. Por isso é que muitos duvidaram que Jesus fosse de facto humano, ou que a encarnação do Senhor Jesus Cristo fosse real. Não, ele parecia ser um ser humano. Mas se ele era Deus ou filho dos deuses, então ele não podia ser um ser humano real com carne e osso, ou de carne e osso.
Isso chocava com aquela filosofia. E a mesma coisa também se dá com a ressurreição. Quando Paulo e outros apóstolos ensinavam a ressurreição do corpo, e é essa ressurreição que provocava problemas, as pessoas tinham dificuldades. Aliás, por isso é que Paulo, numa das suas cartas, os irmãos se lembram, se a memória não me falha, foi na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, diz que menciona duas pessoas que estavam no erro, que cometiam heresia, e por isso mesmo, como consequência, se tinham desviado da fé, e ele dá uma das razões porque eles ensinavam que a ressurreição já tinha acontecido. Então, o que é que os mestres diziam? Não esperem uma ressurreição literal. A ressurreição acontece espiritualmente. E eles confundiam o povo com isso. Os apóstolos ensinavam uma coisa e esses mestres ensinavam outra. E as pessoas então não sabiam muito bem o que é a ressurreição de facto. Então o que Paulo vai fazer aqui nesse capítulo é gastar e usar todas as suas capacidades mentais, intelectuais, espirituais, rabínicas e, sobretudo, debaixo da orientação do Espírito Santo, para explicar o que é a ressurreição, o que ele entendia por ressurreição. Então é o que vai fazer ao longo de todo o capítulo, até o versículo 58. Mas a nossa reflexão de hoje começa no versículo 21. Ou, para a segurança dos irmãos, vamos começar no versículo 20, do capítulo 15, até o versículo 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Vou pedir aos irmãos para ficarem de pé rapidamente. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 20, diz assim: Mas na realidade Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então virá o fim quando ele entregar o reino a Deus o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder. Pois é necessário que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Pois se lê, todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque então se batizam eles? E porque nós nos expomos também nós a perigos a toda hora? Eu vos declaro, irmãos, pela glória que de vós tenho em Cristo Jesus, nosso Senhor, que morro todos os dias. Se como homem combati em Éfeso com as feras, que me aproveitaria isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não vos enganei, as más companhias corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Até aqui, podem sentar-se, irmãos. É maravilhoso a forma como Paulo organizava os seus argumentos. Nós começamos no versículo 20 e eu disse no domingo passado, apesar da maioria das Bíblias dividirem os versículos, como os irmãos veem, portanto, o versículo 20 está incluído naquela parte, naquela secção entre os versículos 12, não é? Até 20. E eu disse no domingo passado que, na minha perspectiva, essa divisão não pode estar correta, no meu entendimento. Porque Paulo, o que é que ele faz? Nós já vimos aqui, entre os versos 12 a 19. Ele apresenta argumentos, ele parte do princípio. O versículo 12 é fundamental para entendermos este capítulo. Porque ele começa com uma pergunta, não é? Paulo faz uma pergunta e diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Então fica claro,
obviamente, que lá mesmo na igreja em Corinto havia pessoas que duvidavam, não é, da ressurreição dos mortos. Então, Paulo está a dizer, se nós passamos o nosso tempo a pregar, eu e outros apóstolos, se o nosso evangelho que nós pregamos, eu, por exemplo, quando cheguei lá a Corinto, e Pedro e João, e todos eles pregam, e o conteúdo desse evangelho inclui tanto a morte como a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como é que ali em Corinto alguns dizem que não há ressurreição dos mortos? Então, diante dessa pergunta retórica, mas fundamental do apóstolo Paulo, ele vai fazer algumas deduções. Vai dizer, agora pensem comigo um pouco. Eu vou fazer algumas propostas aqui, algumas proposições, e se fossem verdadeiras, quais são as consequências que adviriam dessas propostas? Então, o que ele vai fazer de uma forma magistral é estabelecer 7 princípios, não é? 7 propostas dedutivas, 7 argumentos, na forma negativa, da possibilidade de não haver a ressurreição dos mortos e quais seriam as consequências em relação à própria ressurreição de Cristo, em relação à pregação que o apóstolo Paulo fazia e outros, em relação à fé, em relação à esperança da vida de hoje, mas também em relação ao futuro e mais ainda em relação à própria, ao próprio caráter de Deus. Então são 7 argumentos que Paulo vai apresentar aqui para provar que de facto a ressurreição é uma realidade. Porque ele já tinha dito nos versículos anteriores que a ressurreição era uma realidade porque Jesus não só morreu, foi sepultado e ressuscitou, mas também foi visto. E de uma só vez por mais de 500 irmãos. Portanto, era uma prova, uma matéria probatória, presente e real. Quem quisesse confirmar podia consultar aquelas pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo. Apareceu a eles também. E Paulo diz a mim também, eu sou prova cabal disso. Portanto, estou a colocar essas hipóteses, não porque eu tenha dúvidas disso, porque ele também apareceu a mim. Embora como abortivo, ele já tinha dito isso. Então, Paulo, no fundo, está a apresentar apenas uma hipótese, no caso da ressurreição dos mortos, não ser verdade. Por isso é que eu disse, o versículo 20, no meu entendimento, tem que fazer necessariamente parte da conclusão. Porque Paulo não podia ficar na dúvida. Aquela mente era esclarecida e ele cria piamente, porque ele viu Jesus. Jesus lhe apareceu. Se toda a gente negasse, Paulo não podia negar isso, porque ele viu Jesus. Então o versículo 20 acaba por fazer uma confirmação e uma negação ao mesmo tempo daquelas hipóteses. Por isso é que começa dizendo, mas, não é? Aqueles mais maravilhosos na Bíblia. Mas agora, mas Deus, sempre que Paulo diz mas, é porque ele está a mudar de um quadro negativo para um quadro positivo. E ele diz, de facto, Cristo ressuscitou. E ele foi feito o primeiro produto. É garantia da ressurreição dos outros seres também. Ele ressuscitou? Sim. Ele teve corpo depois da ressurreição? Sim. Então, o argumento do apóstolo Paulo, se Cristo teve um corpo, embora glorificado, então aqueles que creem que isto também terão corpos, embora também glorificados. Portanto, o versículo 20, concedendo essa possibilidade, pode ser colocado como conclusão daquele grupo de 12 a 20, também, em termos gramaticais, pode ser o início do argumento que Paulo vai desenvolver, não é? Nada está errado aqui. Apenas, na minha perspectiva, não podemos separar esse trecho, essa parte do 12 a 19, senão perdemos aquilo que Paulo tinha em mente, porque a mente era dizer categoricamente que Cristo ressuscitou. Então, a partir do 21, o que é que ele vai fazer aqui? Eu ouvi uma informação, não sei se os irmãos acompanharam, não sei se sabem, o dia 10 de setembro foi instituído como Dia Mundial de Prevenção contra o Suicídio. Eu confesso aos irmãos que não sabia, só soube agora, dia 10 de setembro, porque os números têm aumentado e nós sabemos que existem até culturas que honram o suicídio, quando há desonra noutras partes, noutras áreas da vida, como no Japão, por exemplo. Apesar daquela cultura que nós admiramos maravilhosamente, eles também têm coisas que nos assustam. Não é? Um bom japonês, praticante da sua filosofia de vida, quando sente uma vergonha em casa ou comete um ato que traz uma vergonha pública, é natural como água, portanto, matar-se como forma de provar que é uma pessoa de honra, que falhou, mas que está a assumir que não merece viver. Mas também por causa da pandemia, tem havido notícias assustadoras. Talvez essas notícias não venham à comunicação social e muitas vezes nós ouvimos aquilo que nos querem dizer. Amados, nós não estamos numa sociedade neutra. Não estamos. Não,
essa questão das nossas crianças, as pessoas sabem o que estão a fazer. É diabólico. É ruim demais, em nome do civismo. E as pessoas vendem-nos aquilo que nos querem vender. Por isso é que o nosso tempo, o nosso período não é de busca de informação. Até para os nossos alunos. Nós é que estudamos no tempo em que o aluno tinha que buscar informação. Que um professor trazia informação ao aluno. Esse padrão já mudou. Hoje a educação não é isso. Porque o aluno, basta abrir o computador, pode ter até informações que o próprio professor não tem. Mas a grande questão da educação hoje é filtrar a informação. A capacidade de ter tanta informação e ser capaz intelectualmente de selecionar a informação que vale a pena. Por isso, irmãos, ficar sentado num ecrã e ouvir tudo e absorver tudo aquilo que nos dizem é meio caminho andado para colocar a nossa própria fé em colapso. Tenhamos cuidado, que Deus tenha misericórdia de nós. Então, o que esse dia procura promover é chamar a atenção das pessoas para evitarem o suicídio. Curioso isso, irônico, não é? Quando se promove a eutanásia, ao mesmo tempo se apela para as pessoas não se suicidarem. Já viram o nosso mundo confuso? Mundo confuso. E usando a expressão bíblica, um mundo perverso. Trocou tudo. Colocou a cabeça no chão, na terra, e colocou os pés no ar. E tenta andar assim. Então, isso para nos mostrar que a morte, mesmo que não queiramos falar sobre ela faz parte da nossa experiência. Por isso é que na Bíblia, muitas vezes, a palavra morte sai. Falava um dia com alguém que me dizia assim, sabe, uma das razões pelas quais eu não gosto da Bíblia, fala muito da morte. E eu vi, é verdade. E eu dizia a essa pessoa, pensa na morte ou não? Não quero pensar na morte. Não, eu não estou a dizer se não quer pensar. Eu estou a perguntar se pensa na morte. Não querer é uma coisa, pensar nele é outra. Penso sim, mas faz tudo para não pensar. Mas pensa, sim. Então ela é inevitável, vai chegar mais cedo ou mais tarde. Vale a pena pensar na vida, mas também na morte. Quer queira, quer não, ela vai chegar. E ela muitas vezes é uma visitante impiedosa. Quando bate a nossa porta e diz que é aquele dia, implacável. Então vale a pena pensar na vida, mas também pensar na morte. E se ela chegar hoje, o que é que vai acontecer comigo? Para onde irei? Vale a pena. Não evite isso. Não é inteligente. Não é intelectualmente honesto. Porque ela vai chegar. Então o que Paulo vai fazer aqui, a partir do versículo 21, é mostrar um pouco aquela relação de Cristo com a humanidade. Só que de forma magistral e sábia, ele vai recuar até a criação original. Ele vai dizer, olha, nós somos fruto e resultado de um homem só. E Paulo até nem diz de um casal, porque biblicamente falando, nós somos resultado de um homem só. Ou seja, de um ser singular mesmo. Porque até a própria esposa teve que vir da parte daquele homem. Vejam como Deus faz as coisas. E é o único casal que Deus formou daquela forma tão singular. Por isso é que nós não somos uns animais como os outros, que deram alguns passos na evolução, que são um pouco mais inteligentes do que os outros, mas que no fundo não passamos disso. E isso é uma aberração teológica, até filosófica também. Não, nós fomos criados de forma diferente. Então o que Paulo vai fazer aqui é para mostrar um pouco a singularidade do ser humano, começando pelo primeiro homem, mas também apresentando a obra de Cristo e apresentando a relação entre Cristo e aquele primeiro homem que Deus criou, Adão. E vai fazê-lo de uma forma magistral. E eu vou pedir aos irmãos para seguirmos rapidamente. Diz ele o seguinte, e eu vou ler um pouco aqui nessa versão diferente que eu trouxe hoje. Diz assim: porque assim como por um homem veio a morte, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Vejam aqui o paralelo que Paulo estabelece aqui. Ele sempre assim, começa com um princípio geral, estabelece a máxima, a proposição, e a partir dessa máxima, então ele vai explicar os pormenores. Vai fazendo deduções lógicas que advêm dessa proposta. Ele diz, por um homem, portanto, veio a morte. Noutra carta, ele diz o pecado, na carta aos Romanos, por exemplo, capítulo 5, a partir do versículo 12, ele diz que por um homem entrou o pecado, depois é que foi para a morte. Compreendemos porque é que ele não menciona o pecado aqui em primeiro lugar, não é? Ele está mais preocupado com vida e morte. Ele diz que o Evangelho envolve morte de Jesus e ressurreição de Jesus. Então a mente de Paulo salta a morte, vai logo para
salta o pecado, mas vai para a morte. Não há diferença aqui, porque a morte é consequência do pecado. Portanto, quando falamos da morte, implicitamente, já estamos a pensar também no próprio pecado. E Paulo diz assim como o pecado veio, a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. E isso é maravilhoso. Paulo diz, olha, por que eu preciso falar do Evangelho? Por que a ressurreição de Cristo é importante? Porque essa ressurreição de Cristo coloca os seres humanos necessariamente em dois grupos. Ou seja, quer queiramos, quer não, nós fazemos parte de um dos grupos. Em termos gerais, todos nós pertencemos ao grupo de Adão, porque somos fruto e consequência genética de Adão. Mas Deus fez algo sobrenatural, singular e único, que Ele levantou um outro homem. Para quê? Para dividir a humanidade em duas partes. Ou seja, aqueles que continuam a pertencer apenas ao seu representante federal, o seu pai original, e aqueles que pela salvação agora são representados por outro homem, ele chama o segundo homem, e o último Adão, é isso que vai dizer nessa mesma capítulo 5, e isso é diferente, é importante, irmãos. Podemos dizer, é a mesma coisa, segundo homem, último Adão, não é. Cada palavra na Bíblia tem um propósito, e Paulo diz, último Adão, para dizer que não haverá mais nenhum. Portanto, quem não está em Cristo e que espera uma outra possibilidade de salvação, está perdido. Então, esse é o argumento do apóstolo Paulo. E ele diz, continua, pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Amados, eu quero chamar a atenção logo aqui, necessária, porque esse versículo tem conduzido muitas pessoas ao erro. Vejam comigo muito bem. Ele está a dizer, pois como em Adão todos morrem, reparem, todos, do mesmo modo, em Cristo, todos serão vivificados. E há teologias que, lendo esse versículo, disseram assim, estão a ver? Essa mensagem, essa notícia do inferno, das pessoas irem para o fogo eterno, etc., isso não existe. É apenas figura de sofrimento. O inferno não é aqui na terra, é o sofrimento de hoje, são as calamidades, etc. Porque, assim como todos experimentaram a morte, então todos serão vivificados para ter a vida eterna em Cristo. Então, se ele diz todos ali, também o outro todo tem que ser todo sem exceção. E aparentemente é isso que Paulo está a dizer. Aparentemente. Não é bem isso que Paulo está a dizer. A Bíblia não se contradiz nunca. Paulo sempre, neste mesmo trecho, vai falar daqueles que estão em Cristo. Ora, se há alguns que estão em Cristo, significa que outros, necessariamente, não estão em Cristo. Então, ele não poderá estar a confundir-se, a contradizer-se, logicamente, no mesmo trecho. Então, o que é que Paulo está a dizer aqui? Como é que entendemos esses dois? O que Paulo está a querer dizer, traduzido por miúdos, é isso. Toda a gente experimenta morte por causa do ato de um só, que é Adão. Ou seja, a morte entrou na raça humana por causa de um homem. Assim também, a vivificação só tocará as pessoas, só vai acontecer na vida de todos a partir de um homem. Ou seja, o que Paulo tem como preocupação é dizer, ninguém será vivificado a não ser por Cristo. Irmãos, temos que deixar isso bem claro, senão a nossa teologia pode nos levar à falácia. O que Paulo está a querer dizer, usando esses dois representantes para dizer assim, o que é que causou a morte? Onde é que começou? Qual foi o original? Quem pecou de facto em termos originais para que hoje nós sofrêssemos as consequências? Um só homem. Então, no fundo, ele é que foi aquele que falhou e através da nossa relação com ele, todos então passaram a morrer. Ora, para que haja vivificação, Deus fez o milagre de todos. Levantou um outro homem, que é o segundo homem e o último Adão. Ou seja, Deus inaugurou uma raça humana diferente. E todos aqueles que experimentam vivificação só vão encontrá-la nele. Essa é a ideia de Paulo aqui. E veremos que é isso mesmo que ele quer dizer. Vejam, ele então mostra, mas como é que vai acontecer? Ele diz, cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo agora diz, olha, tudo não acontece ao mesmo tempo. Primeiro foi necessário um representante viver, ressuscitar, para garantir a vida. Da mesma forma como foi primeiro necessário o primeiro homem falhar para que todos que viessem depois dele também nascessem nessa condição.
Só que isso vai acontecer em épocas ou em momentos diferentes. Um já aconteceu. E espiritualmente, vamos dizer assim, também já tem acontecido com todos aqueles que acreditam nele. Mas há um momento final em que, então, aqueles que são de Cristo irão ressuscitar. Lembrem-se aqui, quando Paulo está a falar da ressurreição, está a enfatizar, está a pensar na ressurreição dos crentes. O que não significa que os não crentes não vão ressuscitar. Não é? Porque a verdade bíblica é que todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a condenação. Portanto, não há escape. Há pessoas que pensam assim, tu podes fazer todo o mal neste mundo, podes atropelar tudo e todos, podem dominar, matar, eliminar, fazer tudo e reinar aqui. Qualquer dia a morte chega e a justiça não é feita. Esse é um puro engano, porque a Bíblia diz, não, isso não é bem assim. Lembram-se daquele texto lá em Apocalipse, que diz que vai chegar um dia em que a morte vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos, o mar vai devolver os seus mortos. Sabe o que significa isso? Numa perspectiva judaica, semítica, dizer assim, não haverá lugar onde a pessoa morreu que ficará, digamos assim, imune àquela convocação final. Alguns morreram afogados no mar, outros foram enterrados, outros queimados, etc. E o texto bíblico está a dizer assim, todos eles serão chamados para aquele grande dia de julgamento. Todos. Porque mas o outro foi cremado ali, a casa incendiou-se e ele ficou em pó, em partículas pequeníssimas, etc. Isso já acabou para ele. Diz, não. Deus é tão poderoso que vai reunir essas moléculas todas, não sei como, mas essas pessoas vão estar ali, de carne e osso, e vão ter que ouvir a sentença final. Isso, por um lado, é terrível, mas, por outro, também para mostrar que essa é a forma de nós, crentes, muitas vezes, suportarmos a injustiça. Daqueles que pensam que mandam e fazem tudo e nós ficamos indefesos. Há um Deus que defende os seus. Então temos que pensar aqui. Mas só que Paulo aqui está mais preocupado na ressurreição dos crentes. E nós não vamos acabar esse trecho das Escrituras, o nosso tempo já avançou, meus queridos, mas eu queria só chegar a um ponto aqui que eu acho necessário. Então, primeiro Cristo, como as primícias, a inauguração, depois aqueles que estão em Cristo na sua segunda vinda. Então virá o fim. Isso é muito importante para a nossa escatologia. Quando Ele entregar o reino a Deus Pai, quando houver destruído todo o inimigo e toda a autoridade e todo o poder. E é necessário que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Cristo, em certa medida, reina. A Bíblia não diz só que Cristo vai reinar. Não, Ele é rei hoje. Ele reina. Só que o seu reino não é visível, digamos assim. Ele reina nos corações. Ele veio e introduziu o reino. E se veio o reino, é porque veio o rei. Por isso é que ele aceitou entrar em Jerusalém como rei, embora montado num jumentinho. Cristo já reina hoje. E ele está no lugar do reino. Mas a Bíblia fala que no futuro, depois daquele dia final e de julgamento total, então será visível e incontestável o reinado do Senhor Jesus Cristo. Então, ele hoje é as primícias, mas Paulo diz que virá o fim, então, quando ele entregar o reino a Deus Pai. Repare que quando ele diz isso, não está a falar da inferioridade de Jesus como Filho de Deus. Não, ele está a pensar no Jesus humano, ou seja, Filho de Deus, mas que experimentou a humanidade, que morreu e ressuscitou. E é assim que Jesus se vai apresentar no último dia, mesmo com um corpo glorificado. E provavelmente Jesus será sempre a parte visível, digamos assim, do Deus Pai, com as marcas da nossa salvação. Então Paulo está a pensar aqui, vamos dizer assim, basicamente no Jesus homem, embora não deixasse de ser também Deus. É nesse sentido, como Salvador, como Redentor, que executou uma obra, e é natural que ele o fez em nome de Deus. Ele veio para expressar o amor de Deus Pai, para cumprir a vontade do Pai. Ele viveu toda a sua vida para cumprir a vontade do Pai. Então é lógico que depois de todo o serviço feito, ele já derrotou seus inimigos. Ele não vai derrotar, ele já derrotou. O que a Bíblia diz é ele que vai destruí-los. Mas na cruz, Paulo diz lá na carta aos Colossenses, não é? Mesmo antes da ressurreição, na própria cruz, ele dominou sobre eles. Eles provou que é superior. E ele morreu, e a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. A Bíblia não diz que Deus lhe dará. Não, Deus lhe deu. Aliás, há um hino, há um coro que nós cantamos, eu acho que não está bem correto. Toda língua confessará, na grande glória, todo joelho se dobrará. Mas quando nós lemos a Bíblia com cuidado, o texto não diz isso. Diz para que toda língua
se dobre. Confesse, não confessará não. Confesse. É claro que Paulo está a pensar em alguma coisa futura. Mas ele está a dizer a exaltação do Senhor Jesus Cristo, do estado mais baixo, para aquela elevação, e ter o nome que é sobre todo o nome, e ele já o tem. Ele não terá no futuro, não. Ele foi glorificado. É essa a mensagem de Apocalipse capítulo 5. Ele já está ali diante do trono como um cordeiro, como tendo sido morto. Aliás, a glória dada a Jesus Cristo naquele capítulo, e eu digo, amados, se não há mais outro texto que prova na Bíblia que Jesus é Deus, aquele texto de Apocalipse capítulo 5, para mim basta. Porque aquele texto diz que a mesma glória, a mesma adoração que é dada a Deus, o Criador, o Pai, no capítulo 4, é a mesma adoração que é dada ao Deus e ao Cordeiro. Amados, se Cristo não é Deus, então aquela é uma grande mentira. Porque diz que é a mesma adoração dada pelos querubins e toda a criatura. E que Deus não partilha com mais ninguém. Ou Cristo é Deus, ou então há uma usurpação ali. Isso eu posso concluir que Cristo é Deus. Então, quando Paulo está a pensar aqui, é claro que ele está a pensar num futuro, mas ele está a dizer que no futuro o que Cristo vai fazer é destruir os seus inimigos. Aliás, isso que Apocalipse ensina. As duas bestas, a grande Babilônia, sequencialmente, um a um, e até o último, não é? Daqueles seres que é o próprio dragão e Satanás. Mas o texto não termina aí. Diz que a própria morte é lançada no inferno. Não faz sentido para nós, não é? Como é que a própria morte será lançada no inferno? Será que a morte é uma espécie, é um ser? Mas é uma forma bíblica de dizer, até aquela experiência final que separa o homem de Deus não existirá mais, para que houvesse uma comunhão constante e permanente entre Deus e todos os salvos. Essa é a ideia. E Paulo, então, para confirmar isso, ele diz que entre todos os inimigos, há ainda um inimigo que aterroriza os seres humanos, que mexem conosco, que nos assustam. Diz o versículo 26. Ora, o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque Deus, quando criou o ser humano, criou Adão, qual foi a proposta? Ele não foi criado como outros animais. Não, ele foi criado diferente. Para ser o quê? Para ser o co-gerente de Deus, o responsável pela gerência da criação. Então ele é um ser diferente. E todas as coisas Deus lhe sujeitou. É isso que diz o texto aqui, e Paulo está a citar um salmo que diz que Deus o criou pouco menor que o próprio Deus, mas também de glória o coroou, para ele dominar e sujeitar toda a criação. Mas por causa do pecado, ele falhou nessa missão. Ele até fica com medo da própria criação. Ele já não sujeita toda a criação, o homem. E Paulo então liga as duas coisas de uma forma magistral. Então, ao levantar um outro homem para formar uma outra raça, como este representante cumpriu tudo, então ele traz de volta o domínio sobre a criação. Então, como o filho que veio cumprir a ordem do Pai, ele tem todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Não é em vão que a Bíblia diz que os crentes, os salvos também, formam um reino de sacerdotes. Não é isso que a Bíblia ensina? Os irmãos já leram que nós iremos julgar os anjos também? Isso assusta-me. Eu confesso aos irmãos que caramba, apesar de serem anjos que pecaram, mas eu julgar seres espirituais, a Bíblia diz sim. Porque tu não sabes o privilégio que tens. Em Cristo, tu não foste somente salvo. Tu fazes parte do reino sacerdotal. E Deus vai sentar um dia e vai convocar os seus salvos. E eles serão ali como testemunhas quando os inimigos de Deus forem julgados. Amados, isso é grande demais. Isso é belo e bonito demais. Devia levar-nos à adoração constante. Mas eu ainda sou salvo pela graça, não tenho nada, a Bíblia diz, é verdade. Mas ao ser salvo, foste promovido a uma categoria que nem tu imaginas. E tudo isso por causa daquilo que Cristo conquistou. Aleluia! Então Paulo está a misturar a sujeição do primeiro homem, que se perdeu, mas a sujeição que o Filho do Homem que venceu executa, e todos aqueles que estão debaixo da sua alçada e da sua aceitação também. Eu vou só ler o versículo 33 a 34. Os irmãos podem ler em casa os outros versículos que são maravilhosos. O Filho se vai sujeitar um dia como representante dos humanos, aquele que tudo lhe sujeitou,
Ele domina sobre tudo, mas, obviamente, não está sobre o Pai. E cumprindo a sua missão, então vai entregar tudo diante de Deus e a Trindade vai funcionar numa plena perfeição. Por isso é que diz, então Deus será tudo em todos. Portanto, e Paulo diz uma coisa aqui e eu quero deixar para a próxima oportunidade. Eu sei que esse versículo 29 é curioso, mas eu quero deixá-lo para uma outra oportunidade, porque esse também, quando não for bem entendido, pode trazer confusão. Mas vou ficar aqui para dizer que nos versos 33 e 34, Paulo diz: não vos enganeis, as más companhias ou conversações corrompem os bons costumes. Acordai para a justiça e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e digo para a vergonha vossa. Reparem que Paulo está a pensar ainda na ressurreição. Está a dizer, muitos, por ouvirem falsos mestres, por ouvirem demais e fazerem parte de grupo de mestres, eles entraram num perigo. E eu confesso, diz Paulo, que muitos ainda não conhecem Deus. Fazem parte da igreja, são membros da igreja, provavelmente com muitas responsabilidades lá em Corinto, mas eu digo com toda a tristeza, e é para vergonha vossa, que muitos não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus, não seguiriam os maus conselhos daquele mestre e nunca negariam a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque negar isso é destruir toda a esperança da fé cristã. E eu digo que muitos estão a fazer isso. Cuidado. Grupos, conversa aqui, conversa ali, conluio ali, ensino particular ali, ensino particular. Muitos estão a dar ouvidos. E normalmente a falsa doutrina levará também a falta de conduta. Há sempre uma relação necessária entre as duas coisas. Amados, que Deus nos abençoe para nós aprendermos a sua palavra, seguirmos o ensino da Bíblia, mesmo em alguns momentos quando isso chocar com a nossa lógica humana. Porque a lógica de Deus é muito mais importante e é a que vale a pena ser seguida. Vamos terminar o nosso culto a Deus, amados irmãos, e vamos cantar essa santa mensagem, porque a Bíblia diz que Jesus virá, e Ele virá, não sabemos a hora. O que sabemos é que Ele prometeu que virá. E Ele já não virá como o menino de Belém, virá como o glorioso Senhor, para dar alívio e salvação àqueles que o seguem. Vamos ficar de pé e cantaremos então este hino final. Santa mensagem trazemos, canto de amor e de paz. Nele felizes dizemos, Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. Talvez à tarde, esta noite ou amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Aves e flores proclamam, século glorioso Senhor. Montes e vales exclamam, Cristo virá outra vez. Jesus virá, Jesus virá. De manhã, talvez à tarde, esta noite de amanhã, Jesus virá, Jesus virá. Maravilhoso momento será quando Jesus regressar. Juntos um dia estaremos, perto do bom Salvador. Gratos então cantaremos, Cristo Jesus já voltou. Jesus virá, Jesus
nos dirigir numa palavra final. Vamos terminar o nosso culto. A nossa irmã Diana vai nos dirigir nessa palavra final. Deus, continuamos a agradecer-te por todo o cuidado que tens connosco, pelo tempo que tivemos aqui, por cada pessoa que pôde vir aqui, que em princípio está saudável, e tu tens cuidado de nós todos os dias. Ajuda-nos a ver esse cuidado. Pedimos-te que agora nos dês um bom tempo de almoço e que guies o resto do nosso dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Podem sentar-se, irmãos. Terminamos o nosso culto, vamos ouvir o pós-lúdio. E ao sairmos, vamos seguir a orientação dos irmãos aí à porta. E também lembrar que se algum irmão trouxe a sua oferta e quiser fazer isso, portanto lá fora tem um espaço para colocar a oferta. E assim então seguirmos para as nossas casas. Uma semana abençoada a todos.